Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. O Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, o CICB, é a entidade que representa os curtumes do Brasil no país e no mundo, e tem a satisfação de recebê-los no Fórum CICB de Sustentabilidade. O tema central deste nosso encontro são elos para a rastreabilidade. Essa é uma realização do projeto Brazilian Leather, iniciativa do CICB, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, para o crescimento do couro do Brasil no mercado externo. O nosso agradecimento inicial é para a FENAC Experiências Conectam, realizadora da 47ª FIMEC. Os nossos patrocinadores Gold são IDH, Minerva Leather e Abramec com BKS, Master, NBN e Miquelon. Patrocinadores Silver são Midori Auto Leather, Sincurt, Iviposa e Vancouros. O apoio deste evento é da Euroamérica. Nós estamos com tradução simultânea em português e inglês. Você pode retirar o aparelho transmissor da tradução com a nossa equipe aqui na entrada do auditório. Todas as palestras serão proferidas originalmente em português pelos nossos convidados. Nós teremos um painel final em que serão lidas perguntas da audiência. E eu peço a gentileza que encaminhem os seus questionamentos pelo QR Code impresso na programação que você recebeu. Nem todos os palestrantes estarão no nosso painel final. E aqueles que não estiverem receberão as suas perguntas posteriormente e poderão atendê-las via e-mail. Então, não se esqueça de se identificar e registrar na mensagem o seu endereço eletrônico. Vamos dar início, então, à nossa tarde de muito conhecimento com a palestra de Ricardo Andrade. Ricardo é assessor técnico e de sustentabilidade do CICB. Ele fará a apresentação Cadeia do Couro, Panorama, Evolução e Melhores Práticas. Por gentileza, Ricardo, suba ao palco com a gente. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença, dizer que é uma satisfação poder estar aqui nessa tarde com todos vocês, compartilhar esse momento, que é um momento bastante importante para nós. O ano passado nós tivemos aqui também, abrindo o fórum. Naquele momento, nós havíamos definido, na nossa apresentação, que nós íamos estar falando sobre os caminhos da rastreabilidade e como nós olhávamos esses caminhos com uma perspectiva do setor de couros. Esse ano, juntamente com a equipe do CICB, no momento da definição do que nós iríamos falar hoje, o que nós traríamos para essa discussão nessa tarde, nós entendemos que falar sobre esse assunto faria todo sentido. Então, decidimos que a melhor forma de fazer isso seria dividir um pouco com todos vocês aqui o que nós fizemos nesse um ano, a partir do momento que nós terminamos aquela palestra e que nós começamos a olhar o que nós tínhamos que fazer, como que nós iríamos fazer para que nós pudéssemos, também juntamente com os outros atores da cadeia, estabelecer parceria e elos e conexões que pudessem acelerar o processo de rastreabilidade e que nós pudéssemos também contribuir com todos nessa jornada. Gostaria de agradecer também, primeiramente, aqui, toda a equipe do CICB, em nome do senhor Fernando Belo, do Rogério, principalmente, que têm sido incansáveis aí nessa trajetória, nos apoiando e incentivando na busca das soluções, também toda a nossa equipe aqui representada. Não poderia deixar de agradecer também aos nossos colegas que estão aqui hoje, principalmente aqueles que têm trabalhado nessa agenda conosco. Está aqui o nosso amigo colega Fernando, está aqui o pessoal da CNA, representado pelo professor Francisco, em nome dos colegas também, do João Paulo, do Rafael.
também o pessoal do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Defesa Animal, que durante todo esse ano e mais outros colegas pudemos diversas oportunidades estar discutindo os desafios, as soluções e como que nós poderíamos trabalhar em conjunto para poder chegar num modelo de negócio que pudesse dar uma resposta às demandas e, principalmente, valorizar a produção da nossa cadeia de curtumes. Primeiramente, aqui vamos fazer, sempre como a gente está falando, ano passado a gente fez uma apresentação com alguns slides que são até os mesmos, mas a ideia hoje é a gente explorar por trás disso, ou seja, quando a gente olha esse mapa, o que de fato ele representa quando a gente olha, por exemplo, com o olhar da indústria de couro. Tá? Então, quando a gente olha esse mapa na indústria de couro, nós podemos perceber que somente 10% da produção do couro está localizada, por exemplo, em estados referentes à Amazônia Legal. Tá? Então, isso é muito importante destacar, por quê? Porque se nós olhamos, por exemplo, a somatória dos estados do Centro-Oeste, estados do Sudeste, estados do Sul, nós temos mais de 80% da produção dos nossos couros estão sendo produzida nesses estados, principalmente nos estados do Sul, onde nós temos uma aptidão e uma história de longa data, com investimentos e com curtumes que trabalham já há muito tempo com a questão da sustentabilidade e rastreabilidade. Com relação às certificações também, o ano passado nós olhamos esse mesmo slide, e aqui o que eu quero trazer de diferente nós continuamos realmente a cada dia incentivando a indústria para que a indústria possa a cada dia mais incorporar metodologias e sistemas de sustentabilidade em seus processos. A cada dia mais nós temos incorporado novas tecnologias, incorporado uma visão de longo prazo, tendo a sustentabilidade como o nosso norte, buscando sempre, no caso específico dos processos industriais, uma melhor operação, um melhor aproveitamento dos processos, com uma melhor produtividade, uma melhor capacidade de geração de riqueza para todos os envolvidos na cadeia. Então, nós estamos sempre apoiando para que as empresas, elas, se não estão nessa jornada, ou se estão, que elas aperfeiçoem essa jornada, sempre buscando um posicionamento de entregar aos seus clientes e à sociedade um produto seguro e de qualidade. Com relação às certificações, também aqui é importante colocar que o setor de couro, na verdade, ele faz parte do setor de carne bovina. Então, quando nós falamos de couro, seguramente nós vamos estar incorporando uma visão um pouco mais ampla que diz respeito ao setor de carne bovina. Quando nós olhamos para as certificações, nós podemos olhar que o Brasil hoje é, sem dúvida, um dos principais players do mercado, tanto de carne bovina quanto de couro. A nossa indústria é uma indústria extremamente moderna, que já de muitos anos vem atendendo os rígidos padrões de qualidade e sustentabilidade, e também, a cada dia, incorporando novos sistemas de certificação e de apoio aos sistemas produtivos. Então, nós temos o sistema de certificação que vai pelo bem-estar animal, certificações que dizem respeito ao processo industrial, no caso, nós temos o CICB, a LWG, nós temos certificações no setor automobilísticos que incorporam muito bem a questão da rastreabilidade, ou seja, uma preocupação muito grande de como a transferência da informação é feita desde a produção até o banco daquele automóvel. Nós temos de origem socioambientais, que hoje vai ser parte da nossa discussão, falar um pouco sobre isso, mas temos alguns projetos aqui, só para destacar o projeto do Ministério Público Federal, do Imaflora, que é feito no estado do Pará, e também o Selo Verde, que são projetos públicos que são desenvolvidos com o objetivo de fazer o monitoramento socioambiental da nossa cadeia. E também deixar claro que as
nossas empresas, na sua grande maioria, dado o perfil exportador das nossas empresas, tá? Então, o CICB hoje é formado por aproximadamente 60 empresas e nós somos responsáveis por mais de 95% das exportações de couro do Brasil. Então, quando eu estiver falando, obviamente que o nosso cuidado e o nosso olhar sempre vai ser para a cadeia, mas nesse caso, especificamente, estamos representando estas empresas. E essas empresas possuem, como eu havia comentado, padrões bastante elevados quando a gente olha com questão de certificações de processos. Então, nós temos certificações ISO 9000, nós temos certificações sociais, nós temos certificações ambientais, e quando a gente pode olhar para o setor de couro na questão de meio ambiente, nós também temos certificações, no caso da LWG, que faz realmente um trabalho para olhar a cadeia de produção dentro do curtume. Então, nós temos hoje realmente uma condição bastante diferenciada no que diz respeito às certificações. Desafios da rastreabilidade do setor. Também, aqui eu gostaria de destacar, muito mais do que a gente entender quais são os desafios, é entender que a grande maioria dos desafios aqui colocados, como manutenção em novos mercados, desmatamento nos biomas Amazônia e Cerrado, emissões de gases de efeito estufa na produção agropecuária, rastreabilidade do fornecedor indireto, monitoramento socioambiental e bem-estar animal, esses são hoje os grandes desafios postos para cadeias do curtume. E é importante destacar que desses desafios, o único propriamente que está em nosso domínio é a manutenção de novos mercados. Todos os outros nós dependemos da integração da cadeia para que a gente possa ter uma melhor apropriação do valor capturado nesses desafios. Por exemplo, quando nós falamos de desmatamento no bioma, nós estamos falando de ter uma produção responsável que permita que os nossos clientes recebam produtos seguros, que não estão envolvidos com questões de desmatamento. Quando nós olhamos a rastreabilidade do fornecedor indireto, significa a gente aumentar a visibilidade dos fornecedores que nós temos, buscando sempre entregar para o cliente um produto seguro. Quando nós falamos de monitoramento socioambiental, nós estamos falando da preocupação, não somente da produção dentro da indústria, mas a produção também que é feita no campo, do animal que é produzido e que é enviado para a indústria, que vai chegar no curtume. Então, nós vamos estar olhando que condições esses animais foram criados, se as fazendas eles foram criados, respeitam os critérios mínimos que nós entendemos sendo fundamentais para garantir um produto socialmente correto, um produto seguro e um produto de qualidade. E o bem-estar animal, também aqui nós estamos trabalhando na cadeia, sempre pensando que, no caso do couro, por exemplo, uma simples ação, como está sendo feita, por exemplo, no governo do Estado de São Paulo, de retirar a vacinação da brucelose do rosto do animal, isso é uma técnica simples que permite a gente evitar um prejuízo para aquele animal e para o operador e pode trazer uma melhor condição para aquele animal também, assim como a retirada total da marcação a fogo, uma vez que, migrando para um sistema de identificação individual, nós poderemos capturar a informação dos animais diretamente do brinco ou do chip ou de qualquer outra ferramenta que permita assim fazer. Agora vamos falar sobre controle socioambiental dos fornecedores. Então, aqui também nós listamos alguns critérios que nós entendemos ser extremamente relevantes quando nós olhamos para a nossa cadeia, quando a gente vai comprar do nosso fornecedor, no caso o frigorífico, e ele também vai olhar para o grupo de fornecedores deles, que são os produtores. Então, nós vamos olhar alguns aspectos ligados, por exemplo, a monitoramento geoespacial, informações que nós temos que buscar dos polígonos aonde essa propriedade foi produzida, em que condições que foram produzidos esses animais. Nós vamos olhar se nessas propriedades, por exemplo, nas fazendas, nós temos desmatamento, como é esse desmatamento, se é um desmatamento que está dentro da norma brasileira prevista no Código Florestal, ou se aquela propriedade, por exemplo, tem algum trabalho de recuperação, por exemplo, de uma área desmatada. Então, nós podemos, a partir de uma leitura da fazenda, entender como que está sendo produzida essa matéria-prima que para nós é o nosso produto. Também a questão de terras indígenas, a questão de sobreposição de áreas de terras indígenas e também a questão do monitoramento da movimentação dos animais. Tá? Então,
é importante nós acrescentarmos esse ponto dentro do nosso monitoramento, porque não somente é importante saber em que fazenda que o animal foi produzido, mas também durante o percurso de vida do animal, que muitas vezes pode acarretar numa transferência de até 5 propriedades ou 6 propriedades, se essas propriedades que esse animal passou, se elas estavam e atendiam os compliance, né, as melhores práticas de produção. Para isso, nós utilizamos os dados do CAR, os dados geoespaciais e também informações governamentais. Ainda sobre monitoramento socioambiental, nós vamos trazer aqui as soluções que estão hoje sendo trabalhadas a nível de governo federal. Nosso colega aqui, Bruno Leite, vai estar aqui nos representando, nos auxiliando e apresentando a plataforma, mas nós temos hoje um projeto que foi desenhado no mapa, tá? Que é feito através da SERPO mais a Embrapa, para a integração dos dados públicos, uma vez que os dados hoje que nós temos, alguns estão a nível federal, outros estão a nível estadual. Então, é muito importante, primeiro, que esses dados possam ser integrados e que eles possam ser oferecidos à cadeia de produção para que nós possamos atestar as condições do produto que nós estamos trabalhando. Geração de certificações com conformidade legal também é previsto nessa plataforma. Uma resposta estratégica à União Europeia, né? Temos visto o nosso governo trabalhando fortemente com a proposta de utilizar essa plataforma como sendo a plataforma oficial do Brasil para dar resposta aos requerimentos da legislação da União Europeia, e entendemos que, de fato, ela apresenta condições para isso. Também a questão de que é uma plataforma de simples acesso, que vai ser disponibilizada de forma gratuitamente aos produtores, aonde esses poderão, através de uma simples checagem, verificar se o produto que eles estão adquirindo é um produto que está de acordo ou não com os requerimentos solicitados. O lançamento previsto da fase 1 e 2 da plataforma é para julho de 2024, então estamos aí trabalhando em conjunto e aguardando com que essa plataforma seja disponibilizada para que nós possamos também utilizá-la no nosso trabalho. Soluções privadas, temos algumas soluções privadas que a gente destaca, temos várias, tá? Óbvio que a gente está destacando aqui algumas, né? Então, o programa Boi na Linha, no Imaflora, junto com o Ministério Público Federal, que faz o monitoramento da cadeia no bioma da Amazônia, principalmente no estado do Pará, né, onde a BIEC, que é a Associação dos Exportadores, ela é signatária, e nós também. Então, nós apoiamos o projeto, entendemos que esse projeto tem bastante material para entregar em sentido de compliance. Então, apoiamos e realmente acreditamos que é um caminho que pode ser percorrido. Temos aqui outras soluções privadas, como a AgroTools, como a SMGel, da Nice Planet, a Brain, da Serasa, que hoje também oferece soluções, no sentido de que você pode, simplesmente, dando o seu CPF ou dando o seu CAR, ele vai te dizer imediatamente se aquela propriedade está ou não em compliance, no caso, compliance socioambiental. Como exemplo, por exemplo, da plataforma Boi na Linha, né, ela pode ter aí 2 aspectos, tanto com o TAC quanto com o compromisso público da pecuária, né? Então, o TAC o termo de acordo de conduta, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, a lei antidesmatamento, que está posta para nós a partir aí de 30 de dezembro de 2024, e nós olhamos alguns critérios que são fundamentais para o atendimento dessa legislação, nós podemos aqui observar que, devida diligência obrigatória, que é o conjunto de regras que são solicitados para que a gente possa atender aos critérios da legislação, nós temos um nível de alinhamento médio, o que significa que hoje, caso sejam aprovadas ferramentas que constam, por exemplo, o PRODES, como, por exemplo, o CAR e outras como o próprio GTA, nós teríamos aqui um nível de alinhamento aceitável para que nós pudéssemos exportar os nossos produtos da Europa. Quando nós falamos de desmatamento zero, nós podemos ver que, no caso da compromisso da pecuária, sim, nós temos um nível de alinhamento bastante alto, ou seja, nós podemos, através desse modelo, garantir que a nossa produção está livre de desmatamento.
conformidade legal, que envolve diversos aspectos, inclusive o atendimento à legislação Código Florestal e demais legislações pertinentes estaduais. Também temos um nível de alinhamento médio, o que significa que nós estamos em acordância com o compliance. E aí sim, duas áreas que eu acho bastante significativas e que a gente realmente tem condições de entregar uma resposta bastante importante diz respeito à avaliação de riscos, à mitigação de riscos, reporte e transparência. Ou seja, em todos esses requerimentos, nós temos um alto nível de alinhamento, o que significa que o nosso sistema de monitoramento, neste caso do Boi na Linha, ele consegue entregar aqueles requisitos que são fundamentais para a União Europeia para o atendimento das questões de lei antidesmatamento. Aqui também a gente quer trazer um pouco os agentes da mudança, né? Então, o que nós temos visto nos últimos 2 anos, né? Obviamente que já vem mais tempo, mas nos últimos anos, né? Nós aprofundamos muita discussão na questão, principalmente da rastreabilidade, e agora, já o ano passado, mais fortemente na questão da rastreabilidade do indireto. Mas é importante destacar que esse movimento ele é um movimento sem volta, né? Esse movimento começou na Europa com relação a controles socioambientais de rastreabilidade há mais ou menos 15 a 20 anos. A Europa já está bastante avançada nisso. Hoje, a grande preocupação na Europa é com relação à questão social e direitos humanos, dos quais o Brasil tem uma qualidade bastante importante, que a questão trabalhista no Brasil ela é muito bem legislada, então nós temos ambiente seguro para poder trabalhar em cima desses requerimentos, mas nós temos algumas demandas que são importantes. Quando nós falamos de demandas no mercado do Brasil, eu acho que essa talvez uma das mais importantes que a gente vai ter como um desafio, como uma oportunidade, é a demanda da FEBRABAN, que exige informações de rastreabilidade das fazendas de origem, da Amazônia Legal e do Maranhão, a fim de demonstrar, até dezembro de 2025, a não aquisição de gado associado ao desmatamento ilegal de fornecedores diretos e indiretos. Então, isso é uma demanda bastante importante, ela já está posta. É verdade que nós entendemos que o banco deve também participar desse processo, uma vez que não adianta somente cobrar da indústria com que a indústria não compre animais que provém de regiões onde não é possível detectar o risco, mas também que o banco trabalhe no sentido de fazer o rastreamento do financiamento que é feito para os produtores que não estão trabalhando de acordo com aquilo que se espera. Então, é importante que, nesse caso, seja um trabalho em conjunto, entendemos a demanda do setor financeiro, acreditamos que nós podemos trabalhar em conjunto, mas também sabemos que essa responsabilidade deve ser compartida. E a lei antidesmatamento, que proíbe a importação e comércio de produtos provenientes de área desmatada, desmatamento zero. Importante destacar a diferença de que, no caso do Brasil, nós temos um Código Florestal, que permite, nas diversas regiões do Brasil, determinados níveis de supressão da vegetação. Então, no caso da legislação do desmatamento, isso não é possível. Também ela está associada ao uso da terra, proteção ambiental, direito trabalhista, direitos humanos, direito dos povos indígenas e originais, direito de terceiros, regulação fiscal, anticorrupção comercial e doaneira. Ou seja, ela não se trata somente de desmatamento, mas ela se trata de uma série de requerimentos que devem ser atendidos para que a gente possa seguir exportando para a União Europeia. Especificamente sobre a rastreabilidade, aqui eu gosto de destacar sempre esse perfil, né, dizendo que como é complexa a nossa cadeia, né, quando nós olhamos o setor de couros, ele está ali comprando aqueles animais dos frigoríficos, né, então o nosso fornecedor é o frigorífico, e o frigorífico tem como fornecedor o fornecedor direto, que é quem entrega para ele, tem o fornecedor que entrega para o fornecedor direto, e o produto nosso, que no caso a primeira etapa de produção, que é o produto Wet Blue, muitas vezes ele é enviado para a produção do semi-acabado, a produção do acabado, e no final nós chegamos no mercado onde nós vamos estar atendendo os mercados de calçados, os mercados de moveleiro e o mercado automotivo.
Então, é importante destacar que, nesses mercados finais ainda, há um trabalho muito forte a ser desenvolvido para a rastreabilidade e sistemas que capturem as informações e transfiram essas informações para os clientes. A grande maioria desses mercados ainda não está preparado para fazer isso. Da mesma forma, isso acontece a nível de produção, ou seja, nós também temos um grande desafio de como que nós podemos olhar a nossa cadeia, desde a produção de início, e saber se essa produção está em compliance. Sobre o sistema de rastreabilidade do Brasil, hoje nós temos 2 sistemas de rastreabilidade que nós podemos destacar. O SysBov, que basicamente ele se faz através da identificação individual, e o GTA, que é feito através da guia de trânsito. Toda vez que o animal é feito uma movimentação, é gerado uma documentação. A principal diferença deles, e eu acho que muito importante, o primeiro é que o SysBov, você tem um sistema informatizado nacional, ou seja, você tem as informações a níveis federalizadas, você pode estar operando com informações que vêm de um estado para o outro com uma facilidade, uma rapidez muito grande, e quando nós falamos do GTA, ela é estadual. Então, nós estamos falando de, muitas vezes, estados que têm, por exemplo, sistemas digitalizados de emissão de GTA, e estados que ainda fazem isso, muitas vezes, no papel, no punho, numa planilha. Então, obviamente, que a integração desses dados ela se torna um pouco mais desafiadora na questão do guia de trânsito. Também na questão do SysBov, é possível aqui fazer um recorte de que a produção do Brasil de carne bovina ela está concentrada num grupo de entre 1.200 e 1.400 fazendas, que exige que o animal seja rastreado 90 dias antes do abate, e essas fazendas são fazendas certificadas e auditadas pelo Ministério da Agricultura. No caso do setor de couro, nós estamos trabalhando com um perfil de 2,5 milhões de produtores, onde as fazendas não precisam ser certificadas e nós precisamos entregar o compliance dessas fazendas. Então, é um grande desafio que nós estamos prontos para enfrentá-los, mas seguramente vamos precisar de trabalhar com todos para que a gente possa ter sucesso. Também é importante destacar que nenhuma desses 2 sistemas de rastreabilidade ele prevê o monitoramento socioambiental, ou seja, ele está somente olhando, até o momento, a questão da rastreabilidade do animal. Então, a rastreabilidade por lote, nós temos o frigorífico, que vai estar comprando esse animal do fornecedor direto dele, que no caso está entregando, feito toda vez que é feita essa transação, gerado essa guia, e você consegue fazer um sistema de rastreabilidade, olhando para trás na sua cadeia, obviamente com a autorização do produtor, recebendo a informação do produtor da GTA e do CAR, para que você possa fazer o monitoramento das propriedades. Isso pode ser feito tanto para o fornecedor direto quanto para o indireto. Também destacar o sistema de produção de bovinos no Brasil, ele é um sistema bastante diferente do que a gente tem em outros países do mundo, onde os sistemas são basicamente verticalizados, como na Europa e nos Estados Unidos. No sistema do Brasil, ele tem uma particularidade, onde nós temos, pelo menos aqui, descritos 4 sistemas de produção totalmente integrados, os semi-integrados e os sistemas que são, você tem a produção em cada nível de produtividade, você tem uma especialização de produção. Então, aqui é importante destacar que quando a gente olha no fornecedor direto, hoje, por exemplo, segundo os dados do governo do Pará, quando você olha no fornecedor direto, o desmatamento relacionado ao fornecedor direto, ele representa 40%. Quando você olha no desmatamento do fornecedor indireto, ele representa mais 39%. Quando você olha no fornecedor indireto, nível 1, com propriedades menos de 100 hectares, ele representa 12%, e quando você olha o indireto nível 2, esse você representa 8%. O que eu costumo dizer é que muitas das discussões que a gente tem sobre monitoramento de indireto, a gente acaba focando somente no nível mais baixo de visibilidade, entendendo que se a gente resolver esse problema, a gente vai resolver todo o problema da rastreabilidade. Eu prefiro olhar nos 92% que nós podemos avançar, implementando um sistema de rastreabilidade, um plano de implementação mais robusto, que seja mais justo e que nós podemos avançar na cadeia com relação aos sistemas de monitoramento. Sobre políticas de identificação, também gostaria de destacar aqui o trabalho feito pela CNA
que foi muito bem feito, foi feito um trabalho de base estruturado para que nós pudéssemos implementar um sistema de identificação individual no Brasil. Foi aprovado por unanimidade dentro da Câmara Setorial de Carne Bovina, e acabou que até esse momento nós não podemos dar sequência. Tá? A partir dessa proposta, o Ministério da Agricultura fez uma nova proposta, utilizando como base a proposta da CNA, também com alguns diferenciais, né? No caso da proposta do Ministério da Agricultura, seria uma rastreabilidade obrigatória, ela seria feita por regiões, né? Então, nós teríamos várias regiões e cada região teria um prazo de implementação e também, até esse momento, nós fizemos uma reunião ano passado, já faz um ano ainda, a gente ainda não conseguiu evoluir no desenvolvimento dessa política. E, por fim, na Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, do qual o CICB participa do Conselho Diretor, nós também trabalhamos durante esse ano para elaborar uma proposta que tem como base essas duas propostas anteriores, porém com um diferencial, que ela apresenta uma proposta de transição, tá? Onde nós entendemos que o sistema de identificação individual dos animais ele é um sistema absolutamente seguro e estrutural, olhando para as necessidades do Brasil da exportação de carne bovina e couro para os próximos anos, mas que, caso a gente implemente um sistema de transição que foi proposto no MBPS, nós poderíamos utilizar o fornecedor indireto nível 1 para que a gente possa aumentar o nível de compliance e o nível de monitoramento da nossa cadeia. Também é importante destacar que o Estado de Santa Catarina tem um sistema de rastreabilidade individual há mais de 17 anos e o Estado do Pará, nesse momento, vai implementar um. Essas são as plataformas de rastreabilidade e monitoramento do indireto. Então, nós já temos várias empresas aí no setor privado trabalhando com essas plataformas, algumas cada uma tem as suas particularidades, cada uma consegue atender um determinado nível de compliance, sendo ele médio, alto ou, às vezes, baixo, dependendo de qual requerimento você está olhando, mas todas elas têm auxiliado a nossa indústria, aos produtores, no sentido de fazer essa transição para um sistema mais robusto de rastreabilidade. E também destacar que, no caso da SMGel, da Nice Planet, foi desenvolvido um programa de rastreabilidade específico também, que pode ser aplicado no setor de couro, que sim, esse daí permite com que você faça essa transição, tenha a informação do animal desde o nascimento ou desde a sua primeira movimentação, até você entregar esse produto individualmente no curtume. O monitoramento e rastreabilidade do fornecedor indireto. Então, nós temos lá o frigorífico, que faz o monitoramento do nosso fornecedor direto. Nós podemos ter o curtume, que faz o monitoramento do frigorífico, caso ele não faça esse monitoramento. Então, o curtume tem algumas empresas nossas associadas que fazem isso, inclusive, muitas vezes, fazendo até dupla checagem, mas é um sistema que é feito diretamente, né, com o frigorífico, e o frigorífico faz isso com os seus produtores. E aí nós seguimos com esta informação a cadeia até chegar no cliente. Esse é o sistema de identificação e rastreabilidade do fornecedor direto, uma vez que esse couro ele é identificado, ele pode ser identificado no frigorífico ou no curtume, né? Nós temos um sistema que já funciona há muitos anos, dada a particularidade do Brasil, onde nós temos produções de diversos estados. Então, muitas vezes, para enviar matérias-primas de um estado para o outro, nós utilizamos esse sistema de marcação para que possam ser identificados lotes de animais que serão transferidos de um estado para o outro. Então, isso já funciona há muitos anos no Brasil, nós temos know-how e esse, sinceramente, não é um desafio para a nossa indústria. Há diversas formas de marcação, tá, que podem ser feitas, mas o mais importante é quais as informações que nós vamos transferir. Neste caso, entendemos ser fundamental a informação do frigorífico, do curtume, do dia do abate e do lote. No caso do sistema de monitoramento, identificação e rastreabilidade do fornecedor indireto, nós vamos além de uma camada a mais, ou seja, além de monitorar o fornecedor que está entregando para o frigorífico, nós também estaremos monitorando aquele fornecedor que entrega para o fornecedor que entrega no frigorífico. Então, nós temos uma cadeia integrada, onde você vai buscar a informação desde o produtor, do início do processo, e você, através do sistema de rastreabilidade industrial, nós capturamos esta informação e entregamos essa informação
para o cliente. Importante destacar que, no caso da identificação individual, é fundamental que a informação do animal, que neste caso deve vir ou do brinco ou do chip, que são as duas tecnologias hoje aprovadas, e que também tem uma outra que é através da etiqueta agarrão, que a gente transfere esta informação do animal para a pele do bovino. Também temos algumas empresas nossos associados que também já o fazem, também já estão oferecendo esse produto, mas ainda não é uma realidade no nosso sistema de produção. Nós, do CICB, para que nós pudéssemos trabalhar no sentido de proporcionar aos nossos associados uma melhor harmonização e padronização, nós estamos desenvolvendo um guia de boas práticas de identificação e rastreabilidade do couro com compliance socioambiental da propriedade. Então, esse sistema ele permite com que nós possamos dizer exatamente quais informações devem ser passadas no sistema e de que forma elas devem ser monitoradas e de que forma que nós podemos entregar o compliance. Também possui o memorial descritivo dos processos. Em cada um dos processos não é definir o processo, mas definir em cada processo como ele deve fazer para que a gente garanta com que a informação capturada dos animais ou do grupo de animais, ela possa ser entregue para o cliente. E também aqui está previsto o modelo de compliance para o atendimento da União Europeia. Ou seja, especificamente no guia, nós vamos ter um item que vai dizer exatamente quais são os critérios e como que deve ser feito o processo de rastreabilidade no frigorífico e no curtume, para que a gente possa garantir que o nosso produto é um produto livre de desmatamento. Este aqui é só um resumo do que seria o nosso guia. Então, ele vai estar trabalhando por uma perspectiva de olhar o monitoramento e a rastreabilidade, entendendo que nós estamos trabalhando para incentivar a cadeia a buscar um melhor nível de rastreabilidade e monitoramento, para que as empresas envolvidas nesse guia, participantes desse processo, elas, neste caso, elas saiam de um sistema essencial, que seria basicamente por uma identificação de dia de abate, migrando para uma identificação de lote, onde você pode, em um determinado dia de abate, selecionar lotes que têm compliance e lotes que não têm compliance, que podem ser direcionados a mercados que não exigem tal requerimento, e o nível avançado, que pode ser feito através de lote ou individualmente, também sempre associando ao nível de monitoramento, que é quais as informações que precisam e como que nós vamos fazer para que essas informações sejam auditadas. Esse guia deve estar pronto agora até o final do mês de março, e nós vamos estar oferecendo esse aos nossos associados de forma voluntária, para que todos possam aderir e participar desse processo. Então, esse é o que nós tínhamos para apresentar hoje. Eu agradeço muito e até a próxima. Muito obrigado.